Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, com uma revisão de Sociologia sobre indivíduo e sociedade, nosso capítulo 2, a respeito das perspectivas contemporâneas. Então a gente vai aí encerrando essa etapa de conteúdos. Os nossos próximos conteúdos vão trabalhar um pouco mais a questão da socialização, instituições, agentes de socialização, para depois a gente compreender um pouco melhor sobre o trabalho, a sociologia do trabalho, e lá no fim do ano a desigualdade social. Então, indivíduo e sociedade na perspectiva contemporânea. Existem centenas de autores contemporâneos. A gente fala por contemporâneo como a sociologia surgiu no século XIX, então a gente trata, embora autores clássicos da sociologia também permaneceram no século XX, a gente fala de alguns autores do meados do século XX para cá, como autores contemporâneos. Mas não é nem a questão de cronológica também, a questão temática, como eles trabalham a perspectiva, a gente vai ver agora. Mas os clássicos, a gente pode caracterizar como clássicos Weber, Marx e Durkheim. Embora temos outros autores ali no início do século XX que influenciaram no começo da sociologia também, mas esses três ficaram conhecidos como os clássicos. Emile Durkheim. Na visão do Durkheim, a sociedade ela exerce uma coerção, uma força sobre os indivíduos. Por isso que é preciso estudar a sociedade como algo objetivo, então fenômenos objetivos que seriam os fatos sociais, que têm as características específicas deles. E esse é o objeto da sociologia. Por outro lado, então seria a sociedade se sobressai sobre o indivíduo, ela exerce uma coerção sobre o indivíduo. Por outro lado, Max Weber ele vai propor que as ações dos indivíduos que levam em consideração o outro, que formam a sociedade. Logo, então, o objeto da sociologia seria a ação social. Aí ele caracteriza em 4 tipos, então, o sentido que as pessoas dão às suas ações. E logo, existe uma certa separação entre indivíduo e sociedade. Na visão do Weber, foca no indivíduo, que vai formar o meio social, e na visão do Durkheim, o social forma o individual. Então existe uma certa dicotomia, alguns trabalham com antagonismo. São perspectivas diferentes, elas não são excludentes, mas essa dicotomia, essa divergência, ela tenta ser resolvida com uma sociologia contemporânea. Então autores contemporâneos vão propor uma visão diferente da sociologia. Um deles foi Norbert Elias. Então, Norbert Elias ele propõe o seguinte, que não tem dicotomia entre indivíduo e sociedade. Essa perspectiva de que só a sociedade sobressai ou só o indivíduo que se destaca não existe. Isso é equivocado. O indivíduo influencia na sociedade, a sociedade influencia no indivíduo. Então, estão em uma interdependência. Existe uma interdependência entre indivíduo e sociedade. Não há essa dicotomia na perspectiva do Norbert Elias. Segundo ele, os indivíduos constroem teias de interdependência. O indivíduo, ao se relacionar com o outro, ele constrói laços de interdependência. Dependendo do nível dessas interdependências, vai surgir a família, uma aldeia, uma cidade, um estado, uma nação, ou até um mundo globalizado hoje. Muito mais interdependente, globalizado. Uma cadeia enorme de interdependência. E para isso, ele cria teoria de configuração social, ou teoria da configuração social, ou teoria da configuração. Tal teoria afirma isso, que os indivíduos que vivem de forma interdependente constroem regras próprias para estabelecer essas suas configurações. Claro que essas regras podem ter padrões de funcionamento, existe uma regularidade nessas regras de uma sociedade para outra. Isso pode acontecer. Existem tipos de família diferentes, mas o princípio de família em diversas sociedades pode ser o mesmo. O princípio por trás disso. E é a teoria da configuração social, como as instituições se organizam. Por exemplo, família, estado, cidade, nação. Existem princípios de organização social dessas instituições. Então, a teoria da configuração social, devido à interdependência. Outro autor que a gente também tem é o Anthony Giddens. O Giddens, sociólogo muito mais contemporâneo, na visão dele, o indivíduo na modernidade, ele age de modo dialético, ou seja, em oposição em relação às estruturas. Ele, quando nasce, ele vai aprendendo através da socialização, ele vai sendo moldado pela estrutura e, ao mesmo tempo, ele vai transformando as estruturas.
Então, ao mesmo tempo, por isso que é dialético, contraditório, ao mesmo tempo que a estrutura transforma o indivíduo transforma a estrutura. Então, os indivíduos são influenciados pelas estruturas e, ao mesmo tempo, eles recriam essas mesmas estruturas. Um exemplo muito claro é a lei. O indivíduo ele começa a conviver na sociedade, começa a crescer lá, socialização primária, secundária, vai lá, chega na vida adulta, ele nessa construção da vida em sociedade, não de um só, mas coletiva, né? Os indivíduos começam a perceber que algumas leis não fazem mais sentido, não tem mais necessidade, e outras não existem. Então, é preciso reformular, mudar a legislação, porque umas são desnecessárias e outras ainda não existem para ser criadas. Então, essa transformação da estrutura, recriação da estrutura, ele vê como uma relação entre indivíduo e sociedade. Ele fala sobre a radicalização da modernidade. A modernidade começa no século XVII, ou no século XX, ela entrou no seu ápice, no seu ponto máximo, que ele chama uma época de incerteza, porque a modernidade chegou no ponto máximo. Outros autores vão chamar, por exemplo, Bauman chama de modernidade líquida, outros autores chamam de modernidade, de pós-modernidade, outros chamam de sociedade em rede. Então, cada um tem um termo diferente, mas é o mesmo princípio. Essa pós-modernidade, essa radicalização da modernidade, essa modernidade tardia que nós vivemos, o final do século XX, início do século XXI, ela é repleta de incertezas, porque as mudanças são muito rápidas. As estruturas antes demoravam muito tempo para se transformar. Hoje a mudança da estrutura é rápida. Os indivíduos querem tudo muito rápido, então é uma época de muita incerteza. Então, por um lado, ele vê uma época de muita certeza, mas por outro lado, ele vê uma época de muita reflexividade. A reflexão vai estar em alta. Como é preciso mudar a estrutura com certa agilidade, por isso os indivíduos vão refletir mais, vão pensar mais. Isso leva a uma reflexão maior, uma necessidade de reflexão maior. Essa é a percepção dele. Ele também propõe um conceito de terceira via, entre os extremos da esquerda e da direita. Ele propõe a terceira via democrática como alternativa para isso. Richard Sennett. Richard Sennett, né, é vivo ainda, autor bem contemporâneo. Ele vai dizer que na sociedade contemporânea, na sociedade final, século XX e XXI, a gente tem um duplo movimento. Características dessa sociedade, desse avanço, dessa pós-modernidade, existe um duplo movimento na sociedade. Um movimento que valoriza a esfera pública, luta pela democracia, pelo bem público, por legislações mais inclusivas, uma sociedade melhor. Mas, por outro lado, existe um movimento que supervaloriza a esfera pessoal, o individualismo, o interesse privado, acima dos interesses públicos. Então existe um conflito e complexo de solucionar. Porque ele diz que existem as necessidades individuais e muitos indivíduos colocam essas necessidades acima das regras do grupo, acima das necessidades coletivas. Por exemplo, existe a lei de trânsito para quê? Para organizar o trânsito, para que todo mundo possa transitar nas rodovias e o seu espaço é respeitado. E todo mundo possa chegar, se locomover sem problema nenhum. Só porque tem um indivíduo que ele tem, devido ao esse mundo de incerteza, de rapidez, de velocidade, tudo muito rápido, ele tem trabalho, ele tem que passar num lugar, passar no outro lado, ele tem que sair muito rápido. Ele acaba excedendo a velocidade permitida, acordada na lei de trânsito, para poder chegar, ou fura um sinal. Então, ele, em nome do interesse individual dele, para chegar onde ele quer chegar, alcançar tal objetivo, porque ele tem que chegar na academia tal horário, porque ele tem que trabalhar no tal horário, e ele precisa ir rápido com tudo, então já sai atropelando tudo. Devido a isso, ele acaba transgredindo uma regra coletiva e coloca o interesse privado acima do interesse público, acima das regras coletivas de convivência. E esse conflito, cabe à sociologia ajudar a compreender essa perspectiva, e o indivíduo cabe a reflexão e a consciência que as regras coletivas não são para o mal dele, e sim para o bem da sociedade, é a esfera pública. Então ele tem essa dupla visão. Por um lado tem a valorização da democracia, das órgãos de participação política, de outro existe um individualismo até um pouco exagerado em alguns casos. Isso é preocupante. Charles Wright Mills é um sociólogo aí, início e meado do século XX. Ele vai cunhar o termo a imaginação sociológica. Na perspectiva dele, não dá para analisar as experiências e as observações individuais e basta isso. É preciso
compreender com uma imaginação sociológica, ampliar a ação do indivíduo a um nível de uma sociedade. Por exemplo, é o papel da sociologia levar o indivíduo à reflexão de suas ações no seu contexto histórico e cultural. Por exemplo, a própria lei de trânsito, então vamos dar esse exemplo. Por que o indivíduo sai muito rápido? Por que ele está apressado com tudo? Por que ele tem que chegar naquele horário em tal lugar? Por que ele fura o sinal? E não é um sozinho, ocasionalmente. Por que diversos fazem isso em diversas cidades, com características semelhantes? Se é que não é a vida urbana que está exigindo demais do indivíduo, então é preciso dar um sentido social para as ações individuais. Por que os indivíduos hoje são tão apressados? Né? Ou muitos são apressados? Será que não é a sociedade? Não existe uma perspectiva social para isso? Então, ele vai propor imaginação sociológica. Então, perceber que fenômenos individuais estão dentro de um contexto social. Talvez exista uma influência social que está fazendo gerar essas questões, esses problemas sociais e assim por diante. É por isso que o indivíduo precisa refletir sobre a ação individual dele no contexto histórico-social. Existem regras coletivas, existe uma sociedade a ser respeitada, existe uma coletividade a ser respeitada. E na proposta do Charles Wright Mills, a ciência ela precisa compreender as conexões entre a experiência individual e a vida coletiva. Está falando de ciência principalmente no sentido ciências humanas e sociais, principalmente a sociologia. Então, cabe compreender essa experiência individual e experiência coletiva e propor soluções, né? Compreensões e propor soluções para tais problemas. Então, essa é a nossa aula de revisão sobre esses 4 pensadores contemporâneos. Lembrando que também tem uma outra aula, umas 2 semanas atrás, que falava de Floresta Fernandes e Darcy Ribeiro. Então, sociólogos brasileiros. Isso aqui são estrangeiros. É bom valorizar o que é nacional também. Também vão ser conteúdos da avaliação na nossa próxima semana. Então, um abraço e bons estudos.